Amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de continuar focando a necessidade de a pessoa nascer de Deus, nascer do Espírito Santo, ser batizada com o Espírito Santo, ou ser selada com o Espírito Santo, ou receber a mente do Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Porque sem isso é impossível a pessoa entrar no reino de Deus. É impossível. Eu queria que você entendesse que nós não estamos aqui de forma nenhuma tentando bloqueá-los com respeito a entrada no reino de Deus, ou querer nascer, ou o nascimento do Espírito Santo. Eu sei que muitas pessoas, infelizmente, a maioria das pessoas são nascidas da carne, que, aliás, a maioria não, todas as pessoas, em princípio, são nascidas da carne, como eu fui nascido da carne. Mas, quando eu conheci a palavra de Deus, quando eu tive acesso às Sagradas Escrituras, ao Deus da Bíblia, então eu tive o privilégio de nascer do Espírito Santo, porque eu coloquei a minha fé, eu coloquei o meu foco na coisa mais importante da minha vida, que era a minha salvação. E o Espírito Santo então veio e me revelou Jesus. Então, é isso que eu quero para vocês. Nós não estamos aqui para dirigir ou conduzir a vida de ninguém. Se o Espírito Santo não convencer você, minha amiga e meu caro amigo, o que eu posso fazer? Mas eu tenho certeza que Ele quer convencer, e Ele convence, melhor dizendo, aqueles que são sinceros, aqueles que estão buscando a verdade, aqueles que têm sido enganados pela própria carne. Porque quem é da carne, como nós falamos ontem, é fraco, é débil, é, digamos assim, emotivo, leva a fé de acordo com os desejos, os sentimentos do coração. E o coração, você sabe, é enganador. O coração é um poço de engano. Então, quando a pessoa nasce da carne, ela é coração puro, ela toma decisões em cima do coração, ela casa pelo coração, ela faz negócio pelo coração, ela se arrebenta por causa do coração. Todas as escolhas feitas na base do coração são erradas. Por isso, necessário é que ela nasça de Deus, ela seja espírito, ela seja espiritual, ela seja racional, ela seja com uma fé, ela tenha uma fé com inteligência, porque o mundo em que nós vivemos, quem nasce da carne está sujeita a ser religiosa sem conhecer a Deus. Fica satisfeita com a sua religiosidade, embora não conhecendo o Deus que diz que crê. Essa é a realidade. Por quê? Porque nasceu da carne, nasceu do coração, nasceu da emoção, nasceu da música, do oba-oba, das sensações. Essa é a realidade. Então, veja só o que o apóstolo Paulo fala com os irmãos. Provavelmente, ele tinha visto os problemas que nós vemos hoje. Muitos irmãos da carne, não do espírito. Não do espírito. Por quê? Porque ele diz assim para a igreja de Corinto. Ele diz assim: e agora digo isto, irmãos, quer dizer, aos supostamente nascidos do Espírito. Mas ele está falando aqui como que chamando a atenção daqueles que estavam entre os irmãos, mas eram nascidos da carne, e se achavam como irmãos.
que é o que acontece hoje em todas as igrejas. Em todas as igrejas acontece muita gente nascida da carne que se mistura com os nascidos do Espírito e fingem uma coisa que não são. Elas dizem crer, elas adoram, elas louvam a Deus, elas sabem usar as palavras de Deus, mas elas não conhecem a Deus. Infelizmente, foram nascidas da carne, nascidas da emoção, nascidas das sensações, do entusiasmo, não do Espírito. Quando a pessoa nasce do Espírito, ela usa a inteligência, ela usa a razão, ela usa o intelecto. Quando a pessoa nasce do Espírito, ela é forte, ela é resistente, porque ela sabe em quem tem crido. Então Paulo disse para os irmãos, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Quer dizer, quem é nascido da carne não vai herdar no reino de Deus, embora esteja dentro da igreja, talvez seja pastor, bispo, esposa de pastor, esposa de bispo, talvez seja um oficial de alto escalão, do alto escalão da igreja, mas se não nascer do Espírito Santo, vai ficar do lado de fora. Você lembra quando Jesus disse para aqueles que pregavam o evangelho, curavam os enfermos, faziam maravilhas, e depois, quando eles se apresentaram, que a porta se fechou, eles bateram, Senhor, abre-nos a porta. Ele disse, eu não sei quem vocês são, eu não sei quem vocês são. Lembra das 10 virgens? Somente 5 virgens entraram. E elas bateram na porta, Senhor, eu não vos conheço. Agora, quem é nascido de Deus, minha amiga, pode passar pelo vale da sombra da morte, pode passar pelo inferno desse mundo, mas vai prevalecer, vai vencer, porque nasceu do Espírito e o Espírito está dentro dele ou dela, o Espírito de Deus. E Paulo fala, carne, ele diz a carne e o sangue, quer dizer, a pessoa carnal, a pessoa que é nascida da carne, não pode entrar no reino de Deus. Está aqui escrito. Você pode ler isso aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Quem é nascido da carne, continua com a origem, com a natureza adâmica, que é a alma vivente. Mas quem é nascido do Espírito Santo, deixa de ser alma vivente, para se tornar espírito vivificante. Quer dizer, quando a pessoa nasce do Espírito, ela é espírito vivificante, ela passa a vida, ela transfere para outras pessoas vida, mais do que conversa, mais do que a história da palavra de Deus. Então, muitos historiadores, muitos teólogos, muitas pessoas que se acham alguma coisa, só falam daqui para fora, porque daqui para dentro, minha amiga, não tem nada, é vazio, é carne pura, e que está, infelizmente, se deteriorando. Quem é carne é fraco, é débil. Quem é nascido da carne vive na depressão. Quem é nascido da carne morre na depressão. Quem é nascido da carne acaba se matando. Quem se mata é porque é nascido da carne. Eu desafio qualquer pessoa, qualquer cientista, qualquer pessoa desse mundo, que uma pessoa nascida do Espírito Santo cometa o suicídio. Quem é nascido do Espírito nunca desiste, porque o Espírito de Deus está ali com ele. A semente divina está ali. E eu posso falar isso com vocês. Vocês sabem
Vocês conhecem a minha história, inclusive os nossos adversários, aqueles que me odeiam, que me invejam, aqueles que, enfim, que me perseguem, que continuam tendo preconceito contra mim. Você sabe quantos e quantos anos nós vimos sofrendo afrontas, mentiras, enganos, injustiças e toda sorte de males, mas não destruíram a minha pessoa e nem vão destruir e nem podem destruir, porque aquele que nasce do Espírito é indestrutível. É isso mesmo, porque nasceu do Espírito. Você vê que nem a morte destruiu Jesus, não é? Não foi isso que aconteceu com Jesus? Jesus nasceu do Espírito, sofreu, gemeu, carregou os pecados de toda a humanidade, as doenças, as enfermidades. Ele carregou toda a maldição da humanidade e permaneceu firme, justo, leal, fiel ao Pai. E então, no terceiro dia, ressurgiu novamente. Então, amiga e amigo, quem é nascido do Espírito é forte, é perseverante, é resistente. Nada pode remover da sua cabeça, do seu intelecto, aquilo que ele crê. Lembra que o apóstolo Paulo disse? Ele disse assim: eu sei em quem tenho crido. Quer dizer, saber é aqui na cabeça. Paulo não falou, eu sinto em quem tenho crido. Não. Porque muita gente gosta de esnobar, ostentar, eu sinto Deus, eu sinto isso, eu sinto... Eu não sinto nada, eu creio. E a minha crença não está no coração, a minha crença está na cabeça. Eu tenho certeza que o meu Pai é comigo, na pessoa do Espírito Santo, e que nós vamos arrebentar. Uma pergunta que uma pessoa fez, que eu fiquei de responder, é com respeito a alguém disse, bispo, pode uma pessoa batizada com o Espírito Santo ser doente? Como que pode? É possível? Claro que é possível, lógico que é possível. Você vê na Bíblia, você vê que Paulo tinha problemas na carne, não foi? Paulo diz que tinha um espinho na carne e que 3 vezes ele orou ao Senhor, mas o Senhor disse, a minha graça te basta. E Deus não tirou o espinho da carne de Paulo. Então, ninguém sabe exatamente o que é esse espírito, o que significava esse espírito no corpo de Paulo. Mas ele disse, Deus falou, a minha graça te basta. E Paulo falou com propriedade, que Deus permitiu aquele espinho para que ele, Paulo, não se ensoberbecesse por conta, não se orgulhasse por conta das revelações que ele tinha recebido de Deus. Então Deus deixou aquele espinho lá, incomodando Paulo, e ele disse, graças a Deus pelos espinhos. Então, é possível sim, a pessoa ter o Espírito Santo e ter problemas no corpo físico, problemas na sua matéria, que é usada aqui neste mundo, mas o Espírito não é doente, o Espírito não adoece, o Espírito é sempre forte, resistente, passa lutas, passa pelo fogo, é provado e aprovado porque é Espírito. O Espírito não morre, Espírito não deteriora, Espírito não apodrece, Espírito não é fraco, Espírito é resistente, é forte. E é isso que nós queremos que você tenha. Por isso, o jejum de Daniel é para quem quer realmente abrir mão de toda a sua vida, para que então venha nascer uma vida nova, ser uma nova criatura, ter uma mente nova, um novo coração, ser espírito que dá vida por esse mundo afora. Jesus falou também, aquele que beber da água que eu lhe der, essa água que é o Espírito Santo, se fará nele uma fonte
E fonte você sabe. Quem é que pode parar uma fonte? Quem é que pode tampar uma fonte? Não dá. Ela vai arrebentar, porque a fonte jorra. E é isso que nós queremos que você seja, uma fonte, minha amiga e meu caro amigo. Você seja a própria fonte, você seja a própria bênção, ao invés de ficar mendigando bênção. Deus quer fazer de você a própria bênção. Receber o Espírito Santo é isso e muito infinitamente mais. Só quando você receber é que você vai saber. Deus abençoe a todos. Aliás, hoje é quinta-feira. É quinta-feira? Não, hoje é quarta-feira. Hoje é 7 de setembro. Quarta-feira, às 6 da tarde, nós teremos assim a mini vigília da busca para quem está interessado em receber o Espírito Santo em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Eu estou falando aqui diretamente de Moçambique. Que Deus abençoe você e todo o povo daqui, desta terra maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, graças a Deus.